capítulo 2 de 1 João, do 7 ao 11. Vamos ler do 7 ao 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar nesse instante? Senhor nosso Deus, nosso bendito, amado Pai, louvamos o Teu santo e bendito nome. Te agradecemos pela oportunidade de lermos uma porção da Tua palavra. E neste momento eu rogo para que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, a fim de que possamos entendê-la. Ó Deus, que o Senhor esteja me ajudando a explicar essa palavra, como também aplicar essa palavra ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, nós falamos aqui nas semanas anteriores que nós estamos diante de uma epístola que nós chamamos de epístola geral. Esta epístola ela foi escrita não somente para uma comunidade, não somente para uma igreja. A princípio, ela foi enviada para Éfeso, mas depois ela se tornou uma escrita circular, uma carta circular, uma epístola circular. Quando você lê Apocalipse e vê lá as 7 igrejas, eu acho que você já leu as 7 igrejas de Apocalipse, depois de Éfeso, esta carta circulou em todas as igrejas ali da Ásia Menor. E o apóstolo Paulo escreve porque ele tem que combater alguns falsos mestres, alguns falsos profetas. E estes falsos mestres, estes falsos profetas, eles são os gnósticos. O gnosticismo está iniciando ali no final da década de 90 e vai ganhar força mesmo no 2º século, como também no 3º século. Eu acho que você já até memorizou os 2 grupos mais, por assim dizer, fortes, intensos que o apóstolo João combateu. Mas eu vou reiterar, vou repetir, vou reforçar aqui, vou recapitular a título realmente de estarmos pensando aqui na pedagogia judaica de sempre estar recapitulando. Os 2 grupos eram, primeiro era o dualismo grego, o corpo não presta, o corpo é mau e o espírito o quê, pessoal? É bom. Então, para o grego, na realidade, morrer era ter a emancipação do seu espírito. Por quê? Porque o espírito, ele era encarcerado por esta caixa aqui, por este corpo aqui. Então, o grego e também o greco-romano, porque depois Roma absorveu a cultura grega, a cultura helenista, ele não estava muito preocupado com moralidade. Ele não estava muito preocupado com o que é certo, com o errado. Na realidade, eles estavam preocupados com virtudes, que é totalmente diferente daquilo que eu e você pensamos enquanto judaico-cristãos, como pensamento judaico-cristão. O segundo grupo diz respeito àqueles que estavam negando que Jesus veio em carne, negando a encarnação de Cristo. Eram os docetas, do verbo dokel. Eles diziam que, na realidade, Jesus era uma aparência de homem, era um fantasma, mas não era um homem como eu, como você, que tinha vindo de carne e osso. É por isso que João, logo no seu prólogo, ele vai dizer que ouviu, viu, contemplou, como também as mãos apalparam Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí João faz questão de nos trazer uma afirmação, uma premissa, que esta premissa, por assim dizer, é o carro-chefe de toda a primeira epístola de João. Que afirmação, que premissa é essa? Volte os seus olhos, por favor, para o versículo 5. Vamos ler em uma só voz?
Diz o quê? Ora, a mensagem, verso 5 do capítulo 1. Vamos lá? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Qual é agora esta mensagem? Qual é esta premissa? Qual é esta afirmação? Vamos lá, irmãos? Que Deus é luz e nele não habita, não há treva nenhuma, meus queridos. Ou seja, onde as trevas entram, a luz sai. Onde a luz entra, as trevas também saem. Ou seja, são excludentes, não se complementam. E o apóstolo faz questão de dizer que Deus é luz. Ele é santo, santo, santo. Eu também cheguei a dizer, irmãos, que nós temos aqui 3 verificações ou 3 testes nesta primeira epístola de João. Quais são estas 3 verificações ou 3 testes? O primeiro teste é o teste doutrinário, tá? Ou seja, Jesus veio em carne, ele habitou entre nós, ele existiu realmente. E aquele que nega que Jesus veio em carne, ele é anticristo. É só você ler a primeira epístola. Aliás, você já leu a primeira epístola de João, essa semana passada que eu pedi? Rapidinho, 5 capítulos. Então, o primeiro teste é esse, o teste doutrinário. O segundo teste é o teste moral. Aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Inclusive, nós passamos 2 semanas, aliás, 3 semanas, falando do teste moral. Começamos aqui no versículo 5, depois nós fomos do verso 8 ao verso 10, ou seja, existia ali no meio daquelas igrejas pessoas que estavam dizendo o seguinte: na realidade, nós não pecamos, na realidade não existe pecado. Esse negócio de pecado é coisa dos judeus, não coisas nossas, coisas do pensamento grego, do pensamento romano. Mas João vai nos dizer o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos o quê? Se você diz que não é pecador, se você diz que não tem o pecado original, se você diz que não tem uma natureza pecaminosa, então você mesmo se engana e a verdade não está em você. Agora, se você, olha bem, trata você como realmente um pecador, então você vai entrar no verso 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda injustiça. Então, aqui está o teste moral. Na semana passada, nós falamos do teste moral, meus amados irmãos, mas hoje nós vamos aqui adentrar no terceiro teste, na terceira verificação, que é o teste do amor, é o teste social. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, João vai nos dizer assim: aquele que é nascido de novo ama o seu irmão. Aquele que é nascido de novo ama o que? O seu irmão. Essa semana passada, porque nós estamos iniciando uma nova semana, eu vi um vídeo do reverendo Ronaldo Lidório, muito conhecido, né? Não somente na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é presbiteriano, mas é conhecido no Brasil inteiro, realmente por ser um homem piedoso e por ser um homem devotado a missões. E ele disse algo que me constrangeu. E a minha oração é que a frase dele também constranja você. Constranja, que o Espírito Santo de Deus possa constranger você, assim como me constrangeu. Ele disse o seguinte: olha bem, que uma das principais marcas carnais, uma das principais marcas de um homem, de uma mulher carnal, é quando ele não ama o seu próximo, quando ele odeia o seu próximo, mas deixa, então assim deixando de amar o seu próximo. Isso realmente constrangeu o meu coração, meus amados irmãos. Sabe por quê? Porque estudando aqui esse texto, eu orei ao Senhor para que me ajude a realmente amar o meu próximo. E
esta noite o meu intuito é que quando você sair daqui, você também saia orando a Deus, pedindo a Deus, já que nós estamos num processo de santificação, para que também você aprenda a amar o seu irmão. Primeiramente o seu irmão da fé, como também amar a todos, porque todos são imagem e semelhança de Deus. Não somente você que é justo, mas os injustos também são imagem e semelhança do Senhor. Então, quando ele diz que uma das principais marcas de carnalidade é a falta de amor ao próximo, isso realmente me constrangeu. E quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, então nós vamos ver esta noite aqui o que significa isto, esta falta de amor. Eu gostaria que você pudesse voltar os seus olhos aí para os versos 7 e 8 que nós lemos, tá? Por quê? Porque este verso 7 e 8 fala sobre o velho e o novo mandamento. Este é o primeiro ponto. O primeiro ponto desta noite é os versos 7 e 8, o velho e o novo mandamento. Como é que nós temos, ou João inicia aqui o verso 7? Amados, não vos escrevo o quê? Mandamento novo. Não vos escrevo mandamento novo. Este amados aqui, olha que coisa interessante. Esse amados aqui é um vocativo, tá? É uma convocação, é um chamamento para dizer o seguinte: prestem atenção no que eu vou falar. Prestem atenção no que eu vou dizer. E o que ele nos diz? Não vos escrevo o mandamento que? Novo. Este amados aqui, também a título de informação, no original é adelphos. O que é esse adelphos, meus amados irmãos? São filhos, olha bem, de um mesmo pai e de uma mesma mãe. O que isso significa? Que João está dizendo assim: amados, vocês que são filhos de Deus, eu estou então chamando vocês para que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Então Deus está fazendo o mesmo comigo e com você esta noite. João está dizendo aqui para a igreja presbiteriana de Vinhais: amados, filhos de Deus, prestem atenção no que eu vou dizer esta noite para vocês, porque Deus está falando e fala por meio da sua santa e bendita palavra. Não vos escrevo mandamento novo. Então, olha que coisa interessante, queridos. De fato, João não está escrevendo mandamento novo. Por que ele não está escrevendo mandamento novo, queridos? Porque logo ele diz o seguinte, na continuidade do versículo aí, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio, o que? Tivestes. E esse mandamento antigo é a palavra que? Ouvistes. O que João está dizendo com isso, irmãos? Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Quando João está dizendo: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Eu gostaria que pudéssemos ler em uma só voz o versículo 18 do capítulo 19 de Levítico. Amém? Todos abriram? Vamos lá em uma só voz? Verso 18 de Levítico 19. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Olha aí. Quando João diz: eu não vos escrevo mandamento novo, senão antigo, o qual desde o princípio. Que princípio? Irmãos, desde a antiga dispensação, desde a antiga aliança. Aliás, vale ressaltar o seguinte, amados irmãos,
que o amor é algo inerente a todos os seres humanos, ou somente nós crentes amamos? Você acha que somente os crentes amam? Claro que não. O amor faz parte da imagem e da semelhança de Deus. Então, mesmo vivendo em um mundo caído, mesmo vivendo neste mundo parasitado, mesmo o homem tendo pecado, as pessoas, elas amam umas às outras. Homens se casam com mulheres, mulheres se casam com homens, até mesmo um casal que é ímpio, amam ali a sua família, ama o filho, ama a filha, mas aqui João, olha bem, ele não está pensando em ímpios, ele realmente está pensando no povo de Deus, no povo da aliança. Então quando ele diz, olha, amados, filhos de Deus, nesse amados aqui, nesse vocativo, ele convoca o povo para que o povo ouça o que ele está escrevendo. Eu não estou escrevendo nada novo, eu não estou escrevendo mandamento nenhum, senão mandamento o quê? Antigo, que vocês já ouviram diversas e inúmeras vezes, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Vocês lembram que eu falei que o nosso primeiro ponto, versos 7 e 8, era o Novo e o Antigo Testamento, ou o Novo e o Antigo Mandamento? Hein, queridos? Olha o que diz o verso 8. Todavia, vos escrevo novo mandamento. Opa, peraí, João está brincando, pastor? João no verso 7 diz, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento o quê? Antigo. Mas logo no início do verso 8 ele diz, todavia vos escrevo novo mandamento. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. E aí? João entrou em contradição? João estava aqui, por assim dizer, numa bipolaridade? Hein? Em um determinado momento, João acordou e escreveu o verso 7. Aí se passaram alguns dias, ele realmente teve uma crise de bipolaridade e vai lá e escreve o verso 8, porque, afinal de contas, no verso 7 ele diz, não vos escrevo mandamento novo, senão antigo, e logo no verso 8 ele diz, vos escrevo novo mandamento, todavia vos escrevo novo mandamento. O que este homem quer dizer aqui? Muito bem, o que João vai fazer? O que João quer dizer? O que João vai ensinar? É que de fato, ele não estava escrevendo um mandamento novo, porque desde o princípio, o povo de Deus, ele ouviu, foi ensinado, que nós devemos amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Entretanto, não obstante, meus irmãos, o que Jesus faz é alargar este mandamento, é aprofundar este mandamento, é expandir este mandamento. E eu quero provar isto biblicamente para vocês, para você ver como o negócio hoje é mais difícil. Mas a Bíblia nos diz o quê? Se o pecado foi abundante, a graça superabundou o pecado. Então, eu vou pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5, para você ver o que João, para você entender o que João está realmente querendo ensinar quando ele diz, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 5, a partir do 43. Olha o que o Senhor Jesus ensina no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito?
Olha aí, gente. Vocês já abriram? Amém? Ouvistes o que foi dito. O que foi dito quando? Lá no mandamento que não é novo, senão mandamento antigo. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o quê? O teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Viu como Jesus expande aqui o conceito de amor? Ele complica mais a nossa vida, não é, irmãos? Ele continua: para que vos tornei filhos do Pai. Olha bem, olha, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e o quê? Porque se amardes o que vos amam, que recompensas tende? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Viu como Jesus expande isso aqui? Quando o Senhor Jesus está, meus queridos, sendo traído pelo Judas Iscariotes, depois que lava os pés dos seus discípulos, ele vai realmente nos dizer, lá em João capítulo 13, versículo 34, novo mandamento vos dou, olha aí, novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E Jesus continua: nisto o quê? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns. Eu quero dizer para você o seguinte esta noite. Verso 7, verso 8. Olha bem, novo e antigo mandamentos. É isso que João está querendo nos ensinar, meus queridos. Ele não estava escrevendo mandamento novo, senão antigo, mas ele faz questão de dizer, mas o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus, ele disse: vocês ouviram assim, eu porém vos digo. Vocês ouviram que vocês deveriam amar, olha bem, amar somente o seu povo, somente os judeus, somente o povo étnico. Eu, porém, vos digo que você tem que amar o quê? Publicanos, gentios, todas as pessoas criadas à imagem e à semelhança do Senhor. Ou seja, o amor não se restringe somente a um povo étnico, o povo de Israel. O amor agora ganha uma dimensão mundial, uma dimensão internacional. Eu devo amar os gentios, eu devo amar os publicanos, eu devo amar a todos aqueles que são moradores da terra, mas principalmente eu devo amar o meu irmão, a minha irmã que professa Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Agora, pastor, afinal de contas, o que é este amor? Como é que eu devo amar o meu próximo? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas esta primeira epístola de João é uma epístola muito prática. Ele não fica com arrodeios, ele vai logo direto no assunto. E para João é o seguinte: a sua fé tem que ser prática. Ela não tem que ser somente a título de uma intelectualidade, de um assentimento intelectual. Lembram que eu falei na semana passada, irmãos, quando João diz assim: se sabemos que o temos conhecido por isso, guardamos os seus mandamentos. Eu disse que conhecer a Deus é amá-lo. Até falei de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona dizia isso: quanto mais eu conheço de Deus, mais eu amo ao Senhor. Eu não posso amar aquilo que eu não
Conheço, mas quanto mais eu conheço, mais eu amo. E o amor não é um mero sentimento, o amor é uma decisão, meus amados e queridos irmãos. Para João aqui, o amor não pode ficar somente na categoria, na esfera da teoria, tem que ganhar concretude, tem que ganhar prática. Então, o que seria esse amor? Esse amor, meus amados irmãos, é quando você sai da teoria e vai para a prática. Quando você está realmente preocupado com o seu irmão. Quando você cuida do seu próximo. Quando você dispensa tempo para cuidar do seu próximo. Quando, ao invés de você ter pensamentos pecaminosos em relação ao seu próximo, ao invés de você ter más intenções em relação ao seu próximo, ao invés de você ficar especulando coisas no seu coração em relação ao seu próximo, você está disposto, você está disposta a ir àquela pessoa e estender a sua mão. A pergunta que eu vos faço esta noite, você pode responder aí na sua mente onde você está sentado. Quem amou aquele samaritano, meus queridos? Quem amou aquele homem que foi acudido, o samaritano ou o religioso da lei? O samaritano. Nós podemos correr o risco de cairmos em uma mera religiosidade. Nós corremos o risco de termos uma religião vazia. É por isso que Tiago vai nos dizer que nós temos que trazer evidências da nossa fé. E a nossa fé pode ser considerada vazia, pode ser considerada morta, se de fato nós não olharmos para o nosso próximo. A fé sem obras é o quê? Ela é morta, ela é vazia. Quem demonstra mais amor para aquele homem que estava semi-morto? Sem dúvida nenhuma foi o samaritano, ou o bom samaritano como nós conhecemos. Quantas pessoas você já matou na sua vida? Eu não sei quantos anos você tem de crente, mas quantas pessoas você já assassinou na sua vida? Talvez você diga, não pastor, eu não tenho isso na minha ficha. Eu não tenho este delito na minha ficha. Quando eu chegar diante do Senhor, Ele vai me poder cobrar sobre tudo, menos este delito. Você tem certeza disso? Quantas pessoas você já matou no seu coração? Quantas pessoas você já odiou no seu coração? Eu não sei se você prestou atenção aqui, mas João trabalha com contrastes. Trevas, luz, luz, trevas. Ou você ama, ou você o quê? Odeia. É uma coisa ou é outra. Não tem meio termo. Não tem como ficar aqui em cima do muro. Quantas pessoas você já matou no seu coração? Hein? Então, os versos 7 e 8 nos falam sobre este antigo e novo mandamento. E é interessante que no final, amados, do versículo 8, diz assim: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Eu já disse aqui que quando você está lendo João, você pode ficar até assim, preocupado no que diz respeito à sua salvação, né? Porque diz, meu Deus do céu, estes testes aqui, eles na realidade são muito altos, né? É algo inatingível. Mas em nenhum momento João está falando sobre perfeição. Eu já disse aqui no púlpito que eu e você, nós nunca seremos perfeitos. Nunca. Quando o Senhor Jesus voltar, aí sim, nós vamos ter um corpo incorrupto e imortal. Mas enquanto vivermos aqui, irmãos,
nós ainda vamos pecar. Entretanto, nós que somos filhos de Deus, nós somos convocados para buscarmos uma vida, o quê? De santidade. E o texto vai nos dizer aqui, olha, no final do versículo 8, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro e nele e em vós, e ele vai arrematar dizendo assim, porque as trevas se vão o quê? Dissipando, e a verdadeira luz já, ou seja, Deus vai nos limpando, Deus vai nos podando, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos santificando, meus amados irmãos. É só você lembrar de João capítulo 15, quando Jesus diz assim, o meu pai é agricultor, aliás ele diz assim, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Vocês ramos que não estão dando frutos, então serão o quê? Cortados. Mas, olha bem, aqueles que estão dando frutos serão limpados, aperfeiçoados, para dar mais fruto ainda. Qual é o seu ramo? Que tipo de ramo você é? Aquele que vai ser cortado, ou aquele que está dando fruto, mas está sendo podado, limpado para dar mais fruto ainda? As trevas vão dissipando, as trevas vão se dissipando, por quê, irmãos? Porque quando o mandamento do Senhor Jesus chega, quando a luz de Deus chega, vai dissipando todas as nossas trevas. Amém? Nós somos pequenos cristos, não esqueça disto. Nós somos pequenos cristos e nós estamos aqui num processo de santificação. A gente vive o já e o ainda não. Nós já somos santos, mas não totalmente santos. Nós somos salvos, mas não totalmente salvos. Nós já vivemos a nossa salvação, mas não em plenitude. Nós precisamos passar neste teste do amor, neste teste social. Amém? Você precisa, eu preciso, nós precisamos nos esforçar para obedecer a palavra de Deus quando diz que nós temos que amar uns aos outros. E não é uma opção, não é uma sugestão, mas é uma ordem, é um imperativo. Ao invés de nós ficarmos criticando uns aos outros, ao invés de ficarmos diminuindo uns aos outros, ao invés de ficarmos pensando de forma errada de uns aos outros, ao invés de eu ficar maculando, destruindo a imagem do meu próximo, do meu irmão, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que na realidade cuidar do meu irmão. Eu tenho que, se alguma coisa eu tenho com o meu irmão, eu tenho que resolver com ele, e não com outras pessoas. Acho interessante, é que nós queremos ser cuidados, nós queremos receber um telefonema, nós queremos receber um abraço, nós queremos tudo isso, mas normalmente as pessoas que mais cobram é as que menos fazem. Qual foi a última vez que você orou pelo seu próximo? Deixa eu dizer uma outra coisa. Este amor aqui, e eu estou gastando mais tempo nisso aqui, este amor aqui não tem nada a ver com afinidade. Eu fui com a sua cara, então eu lhe amo. Viu? Este mandamento aqui, novo, de amar o meu próximo, tá? Não tem nada a ver com afinidade. Nossa, Jesus tinha mais afinidade com 3 discípulos, portanto, ele amou mais esses 3 discípulos, de forma alguma. Porque se eu reduzir o meu amor ao meu próximo para aquelas pessoas que eu realmente tenho uma identificação,
você não estará praticando o amor bíblico. Amar, conforme João está nos dizendo aqui, meus irmãos, é, na realidade, amar toda e qualquer pessoa. Até mesmo aquelas pessoas mais difíceis, meus irmãos. No versículo 9 até o 11, volte seus olhos, por favor. Os versos 7 e 8, eu falei sobre o velho e o novo mandamento. E agora o 9, 10 e 11, nós vamos ver as trevas do desamor, meus irmãos. Olha o que o texto vai nos dizer. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que diz, olha bem, que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. João agora faz a aplicação do teste do amor, tá? Para o apóstolo, olha bem, é muito simples. Para o apóstolo, não amar era o mesmo que odiar. Quando você não ama, você odeia. Ah não, pastor, mas na realidade eu não amo. Para mim é indiferente, você odeia. Indiferença para João é odiar o seu próximo. Sabe quando você odeia o seu próximo? Quando você é indiferente, quando você é hostil, quando você despreza o seu próximo. Então todas as vezes que você for hostil com alguém, desprezar alguém, todas as vezes que você for indiferente com alguém, você cai na categoria de eu estou odiando este alguém. É isso que João está dizendo. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, e aí ele restringe ao seu irmão, ao irmão da fé, até agora está nas trevas. Então você que está aqui esta noite, se você odeia alguém, se você não perdoa alguém, se você realmente tem no seu coração questões que precisam ser resolvidas em relação a alguém, você não resolveu, o texto é muito claro, não sou eu que estou dizendo, é o texto. Você não está na luz. Olhe para o texto de novo. Por favor. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora o quê? Está nas trevas. O ódio a que João se refere aqui, na carta, é a falta de cuidado, é a falta de provisão, é a falta de ajuda com irmãos verdadeiramente necessitados, é a falta de você realmente doar do seu tempo para o seu irmão, você se preocupar enquanto igreja com o seu irmão. Qual foi a última vez que você orou? Ah, pastor, mas eu já orei por tantas pessoas aqui na igreja, mas qual foi a última vez que você orou pelo seu inimigo? Que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Qual foi a última vez que você orou por alguém que de alguma forma lhe feriu? Deixa eu dizer uma outra coisa, para pegar você aí no seu coração. Para João, o ódio, olha bem, queridos, para João, o ódio ao irmão é bastante revelador. O que João nos ensina no que diz respeito ao odiar ao próximo, ao irmão? O que indica? Indica a falta do verdadeiro conhecimento de Deus. E eu vou dizer mais. João coloca em xeque até mesmo a conversão. Porque ele diz isso no texto. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora, olha, até agora o quê? Gente, o texto está dizendo isso.
tá? A expressão estar nas trevas significa não possuir a luz do Evangelho de Cristo. Porque quem possui a luz do Evangelho de Cristo vai amar o seu próximo. E amor é uma decisão. Amar é uma decisão, não é um mero sentimento. Meus irmãos, eu disse que nós não vamos conseguir ser perfeitos enquanto vivermos aqui, na terra dos viventes, mas olha bem, Deus nos convoca para que estejamos crescendo, olha, de glória em glória. Eu e você precisamos crescer na fé, nós precisamos amadurecer, precisamos de aperfeiçoamento. E é a Bíblia, é a palavra de Deus, que nos diz que este Deus é luz, é este Deus que é luz por meio da sua graça, que vai nos capacitar a amar melhor. Amém? Meus irmãos, notemos mais uma vez, que odiar aqui é simplesmente não amar de forma concreta. A manifestação mais clara do ódio é a falta de consciência social para com o irmão necessitado. Gente, é isso também que eu gostaria de chamar a atenção. Se nós tivermos condições de ajudar um irmão necessitado e o não fazemos, revela um coração odioso. Se você ver alguém necessitado, não um espertalhão, porque tem gente que às vezes usa da sua necessidade como esperteza para estar tirando coisas de você, né? Para se aproveitar da sua boa vontade. Mas se você realmente vê uma pessoa necessitada como aquele homem semi-morto e não faz nada por ele, o que você demonstra é ódio. Você não demonstra luz. Meus amados, o verso 10 nos diz: aquele que ama seu irmão, por favor, volte seus olhos, permanece o quê? Na luz, e não há nenhum tropeço, e nele não há nenhum tropeço. É muito claro, irmãos, olha, quando a gente está pregando nas epístolas, até nos livros narrativos, você precisa não, presbítero, a gente precisa dar uma estudada, precisa ir lá nos originais, precisa pegar até alguns comentários, mas João é muito claro. Não tem muito, olha, o que ficar tirando da cartola. Ele diz assim: aquele que ama o seu irmão, permanece o quê? Este verbo permanecer é o mesmo que João usa no evangelho dele, no capítulo 15. Quando Jesus está falando que ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, meus irmãos. É o mesmo verbo, meus queridos, o mesmo, tá? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. João 15, versículo 10. Aquele que ama o seu irmão, permanece na luz. Se você não ama o seu irmão, você permanece aonde? Nas trevas. Nas trevas, meus queridos. Na parte B do versículo 10, ele diz: e nele não há nenhum tropeço. Ou seja, todo aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, ele não vive tropeçando no pecado, de faltar com amor para com o seu próximo. Olha bem, toda vez que você não ama o seu próximo, mas você dispensa ao seu irmão ódio,
você é tropeço, você está em pecado. Deixa eu dizer claramente, quando eu odeio o meu próximo, o meu irmão, eu estou em pecado, e é tropeço, eu não estou vivendo na luz. Meus irmãos, aliás, inclusive isso pode ter, até mesmo ser aplicado a título de testemunho. Enquanto crentes, nós temos que dar bons testemunhos, bom testemunho. Eu não estou dizendo, meu irmão, que é fácil você amar o seu próximo, porque não é. Não é. Amar o seu irmão não é. É mais fácil, sabe o quê? Você odiá-lo. Porque na realidade você vai seguir o curso do rio. Qual é o curso do seu coração? A tendência do seu coração? É ficar alimentando todos os maus sentimentos, né? Contra o seu próximo, contra o seu irmão. Inclusive, às vezes você até gosta disso, né? De eu não quero mais falar com aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Mas nós estamos aqui na realidade para remar contra a maré. Nós estamos aqui porque o Espírito de Deus habita na igreja, habita em você, habita em nós, e é Ele que nos auxilia, é Ele que nos ajuda todos os dias a estarmos obedecendo a palavra e o mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai nos capacitar a amar, é Ele que vai nos capacitar a perdoar, é Ele que vai nos capacitar a olhar, olha bem, com compaixão para aquele ou para aqueles que um dia nos feriram. Aquele que é nascido de Deus ama o seu irmão. E por fim, o último verso diz: aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas. Olha, irmãos, aqui é as trevas do desamor, misericórdia isso aqui. Do verso 9 ao verso 11, a gente vê as trevas aqui do desamor. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está onde? E anda nas trevas e não sabe onde vai, porque as trevas ali cegaram. Gente, um dia, olha bem, um dia, você que está aqui esta noite, um dia você estava morto em delitos e pecados, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Você estava totalmente cego para as verdades celestes. Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, e tirou todas as escamas, e você então passou a enxergar as verdades do Evangelho, porque a luz chegou no seu coração, que estava em trevas. E por que eu estou dizendo isso? É porque eu e você precisamos pedir a Deus em oração: Senhor, ensina-nos a amar, transforme o meu coração. Eu não posso ficar odiando o meu irmão, porque senão eu estou em trevas. Não somente estou, como estou andando nas trevas. E quem está andando nas trevas não sabe para onde vai. Por quê? Porque as pessoas que odeiam são pessoas que têm um coração cego. E eu quero dizer algo mais intenso e mais forte ainda: se você passar uma vida inteira odiando alguém e morrer, o João está nos dizendo aqui que você nunca foi convertido. Agora, na semana que vem, olha para o verso 12, só para eu acalentar o seu coração.
Lembra do amados, que é um vocativo? Eu falei que o amado é um vocativo, né? É um chamamento, é uma invocação. O que diz o verso 12? Inicia com outro vocativo, o quê? Filhinhos. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu. Olha, isso acalenta o meu coração. Porque eu quero dizer para você o seguinte: se você é nascido de Deus, o Espírito de Deus vai trabalhar no seu coração de tal maneira. Olha bem, se você é nascido de Deus, se você é um crente, se você é um regenerado, Deus vai trabalhar no seu coração pelo Espírito Santo dele, para que o seu coração seja limpado, podado, para que possa ser saneado de todos os maus pensamentos, de todos os maus sentimentos que porventura você vem nutrindo por alguém. Para que, na realidade, o que haja aí é amor, em nome de Jesus. Agora, no nosso dia a dia, pastor, mas eu estou de boa com todo mundo, eu não odeio ninguém, mas será que você está amando alguém mesmo, de fato? Será que você está se preocupando com as pessoas? Será que você está orando pelas pessoas? Ou você realmente só se preocupa com a sua vida? Só se preocupa com a sua família? Pastor, eu preocupado comigo, com a minha esposa, com meus filhos, está bom demais. Não está não. Não está, porque isto não é igreja. Não é igreja. E João está nos dizendo isto. Igreja é um corpo. Quem é o cabeça desta igreja? Quem é o dono desta igreja? Quem é o corpo desta igreja? E nós devemos obedecer a quem nesta igreja? Cristo. Meus irmãos, uma das características da vida na escuridão espiritual e moral é o ódio para com as pessoas. Aquele membro da igreja que você odeia e que é seu irmão, você precisa resolver isso, porque o texto nos diz que você está em trevas. Eu gostaria de terminar. Primeiro, sabe aquela desculpa, não amo, mas também não odeio? Já ouviu isso? Meu irmão, isso é de um vazio bíblico e cristão, olha. Isso não pode acontecer. Lembre, o ódio ao irmão, na teologia joanina, é a falta de amor. Tá? E este ódio pode se manifestar de várias formas. Uma delas é a indiferença. A primeira carta, esta primeira cartinha que nós estamos estudando já há alguns domingos, nos desafia a viver um cristianismo prático, voltado para o irmão, que demonstra em obras e em atos o amor que nós professamos conhecer. Se você professa Jesus, então você tem que obedecer os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o quê? Amai uns aos outros. Será que amamos os irmãos a tal ponto de podermos dizer que não há tropeço? Por exemplo, para os incrédulos em nosso testemunho? Esta carta nos desafia ao exame próprio. Eu gostaria que você saísse daqui esta noite, honestamente, e quando você chegasse na sua casa, você fizesse um exame no seu coração. Talvez você chegue em casa esta noite e você vai pensar logo em tudo que você tem que fazer amanhã, que é segunda-feira.
todas as suas atividades, todos os seus compromissos. Meu Deus, a minha segunda-feira está cheia. E aí você fica, na realidade, vazio da palavra do Senhor. E você é chamado para ser cheio do Espírito Santo. Então eu gostaria de desafiar você a fazer este exame próprio. Olha bem, se o amor e o ódio são bastante reveladores da minha situação diante de Deus, será que eu não deveria tomar tempo para avaliar honestamente como anda a minha vida espiritual? Meus irmãos, não adie isto. Quando você adia estes exames do seu coração, estes vasculhar do seu coração, este sondar do seu coração, você prejudica você mesmo. Vocês lembram do que o reverendo Ronaldo Lidório disse? Uma das marcas de uma carnalidade, uma das marcas de uma prática carnal, é quando você deixa de amar, ou quando você não expressa amor ao seu irmão ou à sua irmã. Meus irmãos, será que você passa nesse teste do amor? Do verso 7 ao verso 11? Eu quero dizer para você que você é filho de Deus e que este Espírito que habita em você não lhe deixa sozinho. Pelo contrário, busque a Deus para que o Espírito de Deus faça com que você tenha um coração que ame e não odeie. Amém? Vamos cuidar uns dos outros, irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra. Rogamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, como também rogo para que o Senhor esteja constrangendo os nossos corações. Ó Deus, ajuda-nos a obedecer os Teus mandamentos. Nós, na realidade, não recebemos mandamento novo, e recebemos também mandamento novo, porque o Senhor expandiu a prática do amor. Eu tenho que amar até mesmo os meus inimigos. Ó Deus, quão difícil é, mas a Tua graça que nos salvou é a graça que nos santifica, que trabalha nos nossos corações, que vai nos limpando. Nós somos Teus ramos, nos limpa, Senhor, para que possamos dar mais frutos, que não sejamos tropeço no Teu reino, pelo contrário, que sejamos bênçãos na vida de cada pessoa, de muitas pessoas. Todas as pessoas que passarem pela Tua providência, passarem pelas nossas vidas, que possamos ser bênçãos, ó Deus. O Senhor conhece cada coração aqui, sonda cada coração, prescruta cada coração, esquadrinha cada vida aqui, e a minha oração é que o Teu Santo Espírito esteja, ó Senhor, trabalhando em corações aqui, para que de fato possamos viver o Teu Evangelho genuíno, ó Senhor. O mundo é um mundo difícil, um mundo caído, vivemos às vezes arrodeado de situações, de circunstâncias, de pessoas, ó Deus, mas ajuda-nos a de fato, mesmo vivendo neste mundo caído, ajuda-nos a vivermos o Teu Evangelho. Faça isto, Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém. Recebei a benção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que o amor de Deus eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que aqui estão, com todo o teu povo, Senhor, espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.